Sem áudio. Ô, minha Nossa Senhora. Pera aí. Som. Pera aí que eu acho que agora eu consegui. Agora está com som. Vamos lá. Som. Deu som agora? Ah, que bom. Olha, gente, eu acho que é porque é muita expectativa. E aí eu confesso para vocês que é tanta energia que a energia bagunçou o coreto. Essa é a Tita, minha querida tia. A Tita me conhece desde que nasci. Somos de Poços de Caldas. Para quem não me conhece, o meu nome é Dalmone. E nós estamos falando dessa cidade do sul. Já tá rolando. Não tô ouvindo nada. Não tá. Essa noite eu vou conversar com a Tita. Ela está lá na casa dela. A Tita também é Poços Caldense. Tita, você está ouvindo a gente? Estamos ouvindo. Ah, então tá bom. Bom, deu tudo certo. Bom, eu gostaria de apresentar a Tita, então, como uma pessoa que esteve sempre participando do meu trabalho artístico, e eu tenho assim boas histórias em relação a isso. A Tita é uma pessoa que sempre estudou a área de humanas, deu aula na filosofia daqui de Poços de Caldas, deu aula em vários cursos no tempo que ainda existia autarquia. Foi vereadora por um mandato, foi professora na escola municipal Dr. José Vargas de Souza, é uma estudiosa da área da cultura brasileira, tem alguns livros publicados, inclusive com 2 ou 3 aí terminando para serem concluídos e publicados. E a Tita, eu acho, Tita, que se você quiser falar mais alguma coisa de você que eu, por acaso, tenha deixado e que você considere importante a gente falar aqui, por favor, fique à vontade. A gente veio conversar para comentarmos sobre essa experiência de termos feito um trabalho a 4 mãos. Eu fiz uma pintura da Tita, e a Tita, enquanto posou aqui no ateliê, ela escreveu um texto. Na verdade, ela escreveu mais de um texto, e nós escolhemos entre esses 4 textos 2 para estarem aqui ao lado desta pintura. Então, Tita, por favor, se você quiser falar um pouco do que você considera que é importante para você se apresentar, porque inicialmente nós estamos falando com pessoas que nos conhecem, mas isso fica gravado. E acho que é importante que as pessoas percebam assim um pouquinho da tua história. Boa noite a todas e a todos. Bom, eu não tenho nada a acrescentar sobre minha história, meu currículo, mas o mais importante mesmo foi o desenvolvimento do seu trabalho. E a surpresa em que você me escolheu para posar. E eu achei muito engraçado, porque eu achei estranho, na dizer a verdade. E sugeri a você diversos nomes, não a mim, outras pessoas. Você falou, não, eu quero você. Então, foi uma experiência inusitada. E como sempre a gente está aprendendo, eu aprendi mais uma vez, mais uma coisa. Eu sou capaz de posar. Porque já posei para fotografia 3x4, rapidamente diante de algum monumento histórico ou de uma paisagem bonita, mas nunca havia posado para uma artista. E isso me deu grande alegria, satisfação e um prazer imenso em poder colaborar com o seu trabalho
nesse produto disruptivo que você está fazendo através dessa exposição e com a escolha das pessoas que você colocou na pauta da exposição, desse primeiro trabalho artístico, que pelo menos é o que eu considero, que você expõe a cara a tapa, ou seja, expõe a um público. E a minha alegria continua imensa, porque, veja, nós só não só cumplicidade que a gente tem em termos de arte, porque eu a vi nascer, eu acompanhei o trabalho da sua família, a preparação, o cuidado com que seus pais, mãe e pai, tiveram no seu preparo de educação, no seu preparo como pessoa, como gente, a sua sensibilidade humana que foi desenvolvida na família. Eu acho isso bastante importante. E o zelo com que você foi educada, e melhor, não, em boas escolas, para a sua formação acadêmica, que agora, com essa exposição, a gente percebe que marca um momento culminante da sua vida profissional, não como professora de arte, como preparadora de novos artistas. Você hoje está representando o nascimento de uma artista, de uma estrela do pincel. E eu falo estrela do pincel porque o que mais me sensibilizou foi a leveza das suas mãos a fazer os meus traços. Essa leveza me fez lembrar, você vai lembrar-se disso, da flor nenúfar. Lembra-se de um livro que você leu, foi obrigada a ler na escola de arte, e nós lemos juntas, e o nenúfar se esvoa levemente, plana, e as suas mãos planavam no pincel ao traçar cada traço com as minhas características na tela. Então, isso para mim, foi o que houve de mais bonito nessa relação que nós estabelecemos nesse seu trabalho de arte. Hoje, hoje você não é mais a Dal para mim. Você é a artista que nasce, que se revela a Lidy Jussi, a artista Lidy Jussi. E foram momentos, assim, bastante bons, bonitos, de crescimento, porque nós começamos a conversar sobre questões pessoais, revelações minhas, revelações suas, aquela conversa de amigas. No primeiro dia eu não produzi nada, ficamos conversando, depois foi crescendo, cheguei a fazer um texto, cheguei a fazer 2 textos no dia, o todo eu creio que fiz 4 textos, cada um diferente do outro, todos os textos inspirados em você, porque eu não sei escrever crônica, eu não sei falar bonito, eu escrevo textos brutos, rudes, na área de humanas, porque a minha concentração de pesquisa é a sociologia, é a antropologia, é a filosofia, que são textos violentos, radicais. Não, eu aprendi a suavidade com as suas mãos, com a sua delicadeza. Parece que eu retratava você enquanto você me retratava. Isso foi num crescendo. E nesse crescimento do nosso trabalho, olha, eu me colocando junto com você no trabalho, você me colocou 2 palavras que eu não conhecia, palavras trazidas pela uma aluna sua que prestou vestibular, que é o decolonizar, decolonização e a interseção. E nós discutindo essa questão, o significado dessas palavras, dentro de um contexto acadêmico, um neologismo da academia brasileira, na área de humanas, e começamos a falar sobre a história do Brasil. E nesse momento que falávamos sobre a história do Brasil, nasceu a ideia de fazer um projeto. Enquanto você me pincelava, eu rabiscava, rascunhava um projeto para um trabalho que acabou se configurando em retalhos negros, numa roda de prosa, que foi enviada para a Lei Aldir Blanc, e você foi agraciada, e nós levamos à frente a realização, execução, propriamente, desse trabalho. Então, veja, enquanto eu pensei
logo de Carol, vai ser uma chatice ficar parada, posando. Não, foi um momento de criação para ambas. Você me recriava através da arte na tela, e eu recriava um trabalho possível, e que foi de possível à realização. Então, foi um relacionamento muito bom. Outra coisa muito interessante também foi que você colocou algumas músicas. E dentro dessas músicas diversas, eu me lembro principalmente do Nego Moura, que eu não conhecia, rapaz, seus 30 e poucos anos, grande compositor de música brasileira, grande intérprete de música brasileira e com uma banda extraordinária. E eu fiquei tão maravilhada que você me convidou, através da Chiara, para assistir a gravação de uma live que eles estavam fazendo no seu estúdio. Olha quanta coisa boa nós estamos construindo juntas. E fiquei muito feliz por ter conhecido o grupo do Negro Moura. Colocamos Milton Nascimento, que eu amo de paixão, um dos maiores compositores, cantores, intérpretes da atualidade. Cantamos junto. A emoção, porque Milton é só emoção. E a emoção não só da mineiridade, mas aquela emoção da brasilidade, que me encanta, que me seduz. E nesse enlevo, você acabou colocando, tia, você conhece o Vila Lobo? E colocou uma música do Vila Lobo. Falei, não só conheço, como adoro. E considero ele um dos maiores compositores do mundo. Mas, para mim, a obra-prima dele é a Floresta Amazônica. Falei, não, você disse, eu não conheço. Eu falei, vê se você consegue localizar. Você localizou. E lá vai a Floresta Amazônica, e você sentia, mas como é lindo, coisa maravilhosa. Falei, calma, ainda não chegamos no maravilhoso. A hora que entrou no maravilhoso, que é a área principal da Floresta Amazônica, você fez, falei, é isso aí, o canto do Irapuru. Não existe obra-prima, coisa mais maravilhosa. Ele tem que ser colocado, elas não só entre os maiores compositores europeus, mas entre os maiores compositores do mundo. Então, esse momento em que nós estivemos juntos, nesses 5 dias que nós nos encontramos, foi um momento maravilhoso, de grande prazer estético, propiciado por esse encontro, por esse momento em que você produzia uma produção disruptiva. Então, a gente fica muito feliz de poder ter colaborado, de poder ter esse encontro, como você teve outros encontros com as outras pessoas que você trabalhou, você recriou com a leveza das suas mãos, ao segurar o pincel leve. Coisa linda, maravilhosa. E nesse momento, a gente vê o nascimento através do processo de recriação. Você nos recriou em sua arte. E você se recriou também, tenho certeza, como artista. Então, são coisas belas que a gente vai vivendo. Mas eu me coloco aqui, eu falei muito, falei demais, tia. Mas agora eu passo a palavra para você fazer alguma pergunta, alguma coisa, não sei. Nós podemos estender mais essa prosa. Bom, eu ia te perguntar se você já tinha, né, posado ou não para alguém, e você já nos contou sobre isso, mas eu acho que é importante localizar as pessoas para elas imaginarem o quanto que eu estou muito, muito contente, muito, muito feliz, né, em ouvir tudo isso, porque, de fato, a Tita, por ter me visto nascer, quando eu era pequena, eu ia à aula de pintura, e aqui próximo de casa, eu ia no ateliê da Antonieta, e desde bem pequena, porque uma professora da escola disse à minha mãe, olha, Dalmone gosta de pintar. E aí minha mãe me levou, e
Por sorte, né? A Antonieta morava um quarteirão daqui de casa, tanto que depois eu passei a ir a pé. E naquele tempo, isso era 1975, naquele tempo era muito costume aqui em Poços, eu acredito que em outros lugares também. A aula era o quê? Era uma revista, né? Normalmente eram umas revistas que a gente comprava na própria loja que se vendia tinta e que nem tinha aqui em Poços, né? E eu me lembro de um dia você falar assim, Dalmone, você não pinta. Não é você quem pinta, é a sua professora quem pinta para você. E, de fato, naquele tempo existia o tal do retoque. A gente pintava, depois a professora sentava no nosso cavalete, ali em frente do cavalete, e fazia o retoque dela, que deixava o trabalho muito com a cara mais dela do que da nossa, né? Mas com a Antonieta, eu sempre digo a Antonieta que eu sou muito grata a Antonieta, porque uma coisa que eu aprendi lá foi esse... A gente não podia chupar chiclete, a gente tinha um compromisso, um amor muito grande pelo trabalho. Isso eu sempre senti da Antonieta, que ela sempre levou com muita seriedade, com muito valor, o trabalho que ela nos convidava a fazer. E você me disse, olha, você não faz, é sua professora quem faz. E de fato era mesmo. Mas você me provocou e eu falei, eu vou te mostrar que sou eu que faço. E eu me lembro que nas férias, até outro dia eu estava achando as fotografias daqui do quintal da casa, em que eu estou com um quadro e eu pintei o quadro e te dei. E era o quadro que eu fiz sozinha aqui em casa. Depois, 20 anos depois, ou próximo a isso, em 1994, eu fiz uma exposição aqui em Poços para a inauguração do SESI, lá perto perto do Caique, indo para a Zona Sul, indo para Andradas, e nessa inauguração, estava um frio terrível, você leva um presente para mim. E o presente era esse quadro, que eu já nem mais me lembrava dele. Assim, eu não tinha aquilo em alta conta, não. Mas quando você me deu aquele quadro com uma carta belíssima, eu falei, nossa, minha tia guardou o meu ouro. A Tita soube entender o que tinha ali. E esse quadro está na parede do meu quarto. Porque eu olho para ele para lembrar aquilo que a criança tem e que a formação, assim, por um tanto, encaminha. Mas por outro tanto, parece que corta, né? Parece que esteriliza um tanto aquele caráter mais fluido, o caráter mais inocente, no sentido de não estar com pretensão alguma, porque se trata de uma espontaneidade, né? De uma fluidez. Então, aquele quadro foi muito significativo, porque quando eu ganhei o quadro, olhando ele com olhos de artista, com olhos de quem tinha uma formação, tinha informação, quando eu olho para ele, eu falo, puxa vida, como que a criança consegue entender essa engenharia visual, né? Consegue, com muita espontaneidade, criar. Então, eu guardo ele como uma semente daquilo que é essencial, daquilo que eu perdi, porque eu fui ganhar outras coisas, mas aquilo que ficou. Então, ele está guardado como uma coisa, assim, que eu fiz sozinha, aqui em casa. E depois... Pode falar. Não. É o seguinte, esse quadro... E depois eu me lembro... Uhum. Oi? Esse quadro, na verdade, eu estava conversando com sua mãe sobre o seu trabalho. E você estava por trás ouvindo, nós não percebemos. Você, muito bocuda, muito tupetuda, para não dizer malcriada, falou, sou eu que pinto sim, vou mostrar para você. E batendo os pés dele duros, catou o cavalete, foi para a área de serviço e pintou. Foi o seu primeiro quadro imaginativo.
você não tinha modelo. Você fez um vaso com flores, com margaridas, que realmente você me provou que você era capaz de pintar. Então, o meu trabalho a vida inteira, a minha alegria de hoje, é porque eu consegui a vida inteira acreditando em você como artista, acreditando no seu desafio e no meu desafio também em provocá-la, que foi esse primeiro quadro. Outra coisa também, você deve se lembrar, que eu lhe presenteei com a coleção dos clássicos da pintura. E essa coleção eu fiz na década em que você nasceu, na década de 60. E a coleção estava em casa, e eu dei para você, e ocasionalmente nós duas sentávamos no sofá ou na escadinha da área de serviço, e eu contava, mostrava as telas para você, e contava mais ou menos a história de cada pintor. Não todos, lógico, a coleção é extensa, mas alguns mais significativos. E muito bonitinho, você era muito criança. Nós tínhamos amigos comuns de Salvador, que fazia o doutorado na USP em São Paulo. E ele vinha ocasionalmente nos finais de semana aqui para Poços. E um dia nós conversando em sua casa, você era bem pequena, você vira assim, eu quando crescer vou fazer doutorado em pintura. Onde é que eu faço? Na USP? Eu falei, não, você vai fazer doutorado em Paris. Então sempre aquela alegria de poder incentivar e o seu interesse em querer aprender. Então, você aprendeu muito nas escolas de arte que você fez em São Paulo. Aulas extras que você teve com mestres do desenho e da pintura, e eu sei que você vai continuar aprendendo cada vez mais. E enquanto eu estiver viva, você pode estar certa. Eu estarei sempre do seu lado e incentivando a você a crescer cada vez mais e ser cada vez melhor também. Porque a gente, com o tempo, com a velhice, com a idade, com a experiência, a gente vai aprendendo. Por exemplo, você está na meia-idade, aprendendo. Eu estou no final da idade, aprendendo ainda. E aprendi muito com você nesses dias que nós tivemos de experiência de trabalho, de troca estética, né? De troca de conhecimento. Isso aí é muito bom. E eu, assim, quando você falou, olha, mas tem fulana, ciclana, beltrana, etc., eu falei, não. Bom, primeiro porque ter guardado esse quadro, ter me provocado, né, porque você sempre provocava, né, tia? Então, assim, essa provocação... É um processo dialético. Que a pergunta, sim, a provocação... Não, eu me lembro de muita coisa, obviamente. Eu me lembro que eu não gostava de ir para a escola e que você falava, não vai mesmo, não. Deixa eu ver se já cresceu a orelha do burrinho. Aí eu ia lá e ia para a escola. Então, assim, eram muitas brincadeiras, né, para me provocar, né? E uma outra coisa que eu me lembro é que no ensino médio, eu ainda naquela dúvida do que eu ia fazer, e eu me lembro que a gente conversou e que você falou, Dal, o melhor, então, para quem vai fazer arte, é ir para São Paulo, porque você precisa ver museus. Então, em São Paulo, você tem museus, no Rio também, mas o Rio é muito longe. E aí eu me lembro que eu, conversando com a minha mãe, eu falei, mãe, o ano que vem eu quero ir embora para São Paulo, que era o 3º ano colegial, né? E ela falou, não, não vai não. Eu falei, não, eu preciso ir, porque se eu não for, não precisa nem fazer minha matrícula, porque eu não quero ficar aqui, eu tenho que ir embora, né? Aí, mas eu falei muito sério mesmo, porque eu queria muito ir embora. Aí ela falou, então vamos arrumar alguma coisa em Campinas? Eu falei, não, tem que ser São Paulo. Então minha mãe abriu os olhos desse tamanho e foi quando eu fui morar com a Maria Lúcia, amiga de vocês, né? E lá foi quando eu fiz o fim do ensino médio, o 3º ano, né? E eu fiz FAAP. Eu fiz Fundação Armando Álvares Penteado, que é ali na Armando Álvares Penteado, né?
pertinho de uma padaria maravilhosa, que eu engordei bastante, de tanto comer croissant. E nessa faculdade, eu percebi, assim, eu já tinha ido aos museus durante o ano do ensino médio. Eu fui muito, a primeira vez que eu fui ao MASP, eu me lembro, assim, da emoção que eu sentia ao ver aquilo que eu via nos livros. Aquilo que eu tinha visto nos livros estava ali na minha frente e eu fiquei fascinada com aquilo. No tempo que o MASP tinha aquela diagramação, era uma pedra e tinha um vidro, né? Era um biombo de vidro. Hoje, novamente, é assim, mas passou por um período que houve uma reforma que eles não fizeram. E foi uma pena quando o MASP deixou de ser de biombos de vidro. E eu me lembro da emoção de sentir isso, né? Eu me lembro também que quando eu entrei na FAAP, eu fiquei muito descontente, porque eu não entendia absolutamente nada do que era dito lá, porque era uma linguagem completamente diferente de tudo que eu pudesse conhecer. E assim, eu te escolhi, Tita, porque você sempre me trouxe coisas como o disco do Ari Barroso, o disco do Lamartine Babo, o disco do Edu Lobo, o disco dos Saltimbancos, né, que era anos 70, em plena ditadura, e o quanto que aquele disco, para crianças, era um disco que falava sobre uma mudança social, né? Então, assim, existiu na minha educação uma tia, né? No seu caso, essa tia que sempre cuidou da construção da minha cultura e que sempre ampliou os meus olhos para enxergar aquilo que é nosso, aquilo que é brasileiro, aquilo que é Poços Caldense, aquilo que é da nossa cor, aquilo que é do nosso bairro, da nossa cidade. Então, isso é uma diferença na minha educação muito grande. Por exemplo, se eu olhar em relação às minhas amigas da minha idade ou próximas à minha idade, porque assim, é uma riqueza que é da sua vida, né? E que eu pude ir por convívio, né? Aprender. Mas uma grande surpresa, embora, né, a gente tenha aí uma história de vida, foi quando nós fizemos aquele curso que você trouxe aqui para o Ziriguidum, e que foi um curso para falar sobre as raízes da arte e da cultura brasileira. E eu que te conheço desde que nasci, né? Ou melhor, você me conhece desde que eu nasci, eu te conheço desde que nasci. Tudo o que você disse aqui era como se eu nunca tivesse... Eu sabia, mas, claro, eu não sabia tudo, mas é como se eu nunca tivesse ouvido de maneira formalizada. Mas era tudo aquilo que você sempre disse. E eu faço questão de frisar isso porque quando nós começamos aqui no ateliê a falar sobre esse processo de descolonização ou decolonização, você tinha uma frase para mim que eu já escutei há alguns anos, que era: nós recebemos a educação do colonizador. E o dia que no seu curso nós fomos ao Museu de Arte Brasileira, que fica no Ibirapuera, que se chama Afro Brasil, África Brasil. eu entrei naquele museu e falei: essa é a história da arte brasileira. Na Pinacoteca, a gente tem parte do trabalho de arte da arte brasileira. No MASP, no setor que é de Brasil, também. E outros museus. Mas aquele Afro Brasil é a história da arte do Brasil. E que não está na escola. Assim... E que não está na escola. Oi? E não está na escola. Quer dizer, exatamente, essa arte, essa cultura não é apresentada nas bancas escolares. Exatamente.
Então, assim, o meu olhar, ele tem essa abertura, né? Ele tem essa sensibilidade, porque você fez parte dessa educação. Você fez parte dessa construção em mim. E eu sou muito grata a isso, porque isso me qualifica a enxergar aquilo que está fora do script. Isso me dá condições de trazer para o meu trabalho aquilo que eu não perceberia. E uma coisa que eu achei muito legal te chamar, e que sim, eu fiz questão mesmo, é porque eu vejo que na tua história biográfica, uma coisa que eu admiro muito é que você escolheu e assumiu a vida que você escolheu. E você é uma pessoa de verdade. Não, E isso é a muito bom. questão da construção pessoal, as pessoas têm um conceito até freudiano. A partir dos 12 anos, você tem que romper, cortar laços, mas não o amor. Você corta Sim. laços com a família e se constrói como persona. Quem eu sou, quem eu quero ser. E foi isso que eu, de certa forma, consegui me construir, e a minha maneira de educar o ser humano, eu não tenho uma educação de gênero, eu educo humano. Esse humano tem que ser educado para saber se enxergar, se escolher, e escolher o mundo que ele quer viver e transformar. Porque o mundo está pronto, mas você tem que aprender a transformar. E foi essa transformação, uma proposta pedagógica, didática, que eu tentei, limitadamente, em poucos dias, né, tentar passar a vocês no meu curso. Vocês serem capazes de mudar a direção do olhar para um lado só e olhar para todos os lados. Porque o nosso olhar tem que ser circular, abranger o mundo, e não em linhas retas. As paralelas não chegam a lugar nenhum. E agora a circular, ela é capaz de uma abrangência muito maior. E nós temos que pensar nessa forma de educação. E por que eu lhe falo isso agora? Porque a arte é a forma mais expressiva de se conseguir a melhor educação. A escola tem que ser criativa. Criativa em todos os sentidos, porque você não cria só modelando ou uma música, você cria escrevendo, você cria interpretando, você cria fazendo o novo. Então, eu tenho que educar para o novo, eu não tenho que ficar repetindo o que já está nos livros didáticos. Eu tenho que aprender a interpretar e a criticar o que está nos livros didáticos. E a mesma coisa a arte. A arte teve a sua representatividade nos diversos tempos históricos, nos tempos do homem. E ainda esta semana, nós tivemos um comentário na nossa outra live sobre as pinturas rupestres, e eu estive nessa semana lendo um texto sobre as pinturas de Altamira na Espanha. As pinturas de Altamira na Espanha correspondem às primeiras obras de arte da humanidade, do ser humano, há 17 mil anos atrás. Porque quando você percebe os traços dos bois percorrendo, os traços dos bois dormindo, o estilizado das pernas, dos traços, é uma obra de arte. E ainda maior, elas não estão nas paredes, elas estão no teto. Então, os touros de Altamira é como corresponde a uma capela Sistina de Miguel Ângelo. Estão no teto da caverna. Então, veja bem, se eu tenho obras de arte desde há 17 mil anos atrás, a gente tem certeza que nós nos humanizamos através da arte. E esse é o seu trabalho. Esse é o seu papel. Continuar humanizando
através do processo artístico. Eu busco 17 mil anos atrás e trago para a autora de quadros, para a artista Lide Jussi, essa obrigação de continuar humanizando os seres humanos. Ah, obrigada, Tita. E aí, nisso, eu fiquei por muito tempo, e a gente sempre conversou, né? Sempre, a gente sempre conversa, e não é todo dia, não é todo mês, mas quando a gente conversa, a gente fala sobre as questões da vida, as questões profissionais, e quando nós estávamos conversando num dado momento, eu te falei, tia, eu vou pintar, eu vou voltar a pintar, porque com essa história de pandemia, não sei, parece que a morte ficou mais próxima, daqui a pouco eu vou embora e eu não vou embora sem antes pintar. E nós conversamos, a gente entabulou essa conversa antes desse convite, né? Algumas vezes, né? Porque é a primeira exposição minha no Ziriguidum, né? Eu tenho o Ziriguidum desde 2003, nessa casa desde 2010, e é a primeira exposição minha, né? Então, assim, voltar a pintar foi, de fato, uma empreitada, né? E ter tido você aqui para dizer do que você quisesse, né? E já está impresso, já está printado, já está grande, já está emoldurado, já está lá do lado do seu quadro e ficou assim tão potente a escrita, texto e imagem, uma ao lado da outra, né? Uma coisa do lado da outra, de tal forma que, como são também grandes, né? Porque ela tem 1 metro de altura por 70 de largura, tanto a imagem quanto o texto impresso, e que eu não sei, eu tô de fato muito curiosa para ver como vai ser essa comunicação nossa para o mundo. E uma coisa que eu estava me lembrando é que quando você chegou aqui, você trouxe 2 ou 3 blusas muito, muito bonitas, muito coloridas, e aí acabamos escolhendo por uma delas, que é um tecido extremamente geométrico e muito plural em termos de cor e de forma, e aquilo eu fiquei imaginando o quadro antes de tê-lo feito, e o quanto que eu também fui aprendendo ao fazer o trabalho, a entender que cor eu punha para traduzir a cor que eu via. E nós escolhemos a posição, e eu te agradeço muito pela paciência, porque você falou que a gente se encontrou aqui 5 vezes. A gente se encontrou bem, eu acho que umas 12. Eu acho que não sei. Agora foi. E assim, a gente se encontrava e eu falava, tia, eu acho que vai acabar, olha, mais 2 vezes acaba. Não acabava. E não acabava. E não acabava. E ia fazendo, meu trabalho. E eu fui curtindo muito aquilo, porque assim, ao mesmo tempo que aquilo me acanhou num primeiro momento, porque eu falei, bom, ó, a minha responsabilidade aí. Por outro, por outro, por outro, por outro lado, aquilo também me dava a chance de ser eu fazendo a pintura. E aí, quando você fala de você aprender comigo, o teu olhar, olhando para mim com admiração, afetou a minha pintura. Olha, Aquilo afetou a minha pintura. E isso lá na faculdade não explicaram. Essa aula eu não tive. mas então, as pessoas se unem por laços afetivos, emotivos. Quando a gente está na escola, esses laços não são estabelecidos. Existe a técnica.
Então, nosso relacionamento foi de afetividade. Outra coisa, você foi muito corajosa, audaciosa mesmo, ao desenvolver esse trabalho. Você participou, sim, eu sei, de algumas amostras no coletivo. E quem é Dalmone desapareceu. Hoje não, hoje desponta, como eu já disse, a lei de Jusce. E essa audácia, você vai segurar. Essa audácia, você vai ter que se mantê-la agora, sempre. E não se importe com a crítica, porque eu sempre brinco, a minha lembrança sempre é Van Gogh. Desconhecido. Ninguém sabia quem foi. Não vendia nada. Né? Mas, de repente, o mundo, ele já estava morto, o reconheceu como uma das maiores expressões artísticas da Holanda. Então, veja, quando a gente põe para fora, lógico, mas eu quero ser reconhecida pelo público. Não. Você põe você para fora. Você explode. Essa explosão, que caia os estilhaços onde quer que caia. Mas a sua luz, a luz que manteve a explosão, ela não morre. Então, essa é a artista que se consagra. O mais importante para o artista não é a consagração pública, é a audácia. Se expor, se lançar, se projetar, de brilhar. Então, quando a gente fala brilha, explosão, brilha é o nascimento de uma estrela. Então, essa é a comparação que eu faço com esse processo do projeto da sua produção agora. É uma coisa muito bonita, acredite. Obrigada. E é de fato, assim, pôr a cara a tapa, né? Uhum. E durante a pintura, né, das milhares, das muitas vezes que eu tive muitas dúvidas, né? E que eu fiquei assim, é aqui, é ali, eu ponho aqui, eu ponho lá, eu ponho essa cor, eu tiro essa cor, eu acrescento, né? Eu precisei em mim ter uma coisa que era uma mistura de coragem, uma mistura de lembrar as aulas todas e tantas que eu já tive na vida e que eu continuo tendo, né? Eu já comecei um curso ontem, via online em São Paulo, porque eu gosto, né? E aquilo me dá, porque como eu dou, eu preciso ganhar de algum lugar. É como se eu vertesse água. E de onde que eu vou ganhar água, né? Então, assim, eu percebi que eu também não pintava porque é sim desafiador, mas junto com o desafio precisa ter uma certa, eu não sei se a palavra certa é serenidade, mas sabe, no fundo, eu acho que é uma palavra assim, olha, é um amor pelo trabalho. É sim, conhecer e lembrar dos conhecimentos, mas é como se fosse uma devoção ao trabalho. Uma devoção para que o trabalho se realize. E é uma briga, porque tem hora que eu consigo, tem hora que eu não consigo, e aí eu fico ali naquele diálogo, né? E o que eu achei que foi muito legal é que consegui romper alguma coisa que me barrava. Era alguma coisa que me refreava, era alguma coisa que me intimidava. Eu acredito que tem muito a ver com o fato de eu dar aula e eu ter uma exigência imensa sobre mim, porque como que eu poderia mostrar algo que não fosse, no mínimo, né? Algo de muito empenho, uma vez que eu estou habilitada a. Mas em algum lugar em mim, eu consegui fazer as pazes no seguinte sentido. Quando eu estou artista, eu sou como todos os meus alunos, até porque quando eu estou pintando, eu me lembro delas e deles, dessas alunas e desses alunos, para pintar. Né? Assim, eu me lembro, né? Eu me lembro muito da Kátia. A Kátia é uma menina de 17, 18 anos,
daqui de Poços, a Kátia Ostemeyer Carneiro. Ela ficou um ano aqui comigo. E quando chegou janeiro, em dezembro eu falei para ela, porque tem um curso de férias, ela veio fazer. Eu falei para ela, bom, ela gosta muito, né? Porque tinha viagem, ela ia. As aulas, ela vinha. E ela fez um ano de aula particular. Bom, quando chegou dezembro, ela ainda veio nas férias, eu falei para ela, você está pronta para fazer uma exposição? Quer? Ela falou, eu quero. Eu falei, então você em janeiro faz o trabalho na sua casa, eu vou ver o trabalho e a gente em março, em fevereiro está tudo ok, em março você expõe. Foi quando entrou a exposição da Kátia, uma semana depois entrou a pandemia, foi em 2020. E eu vi a Kátia trabalhar em janeiro, eu conversava com ela, eu via o trabalho dela, ela fazia na casa dela sozinha, e quando eu me encontrava com ela uma semana depois, eu falava, que bom que ela não está comigo, porque ela não tomou nenhuma decisão me perguntando absolutamente nada. Nada, nem o meu olhar, porque às vezes o professor não fala, mas de acordo com o olhar dele, a gente pode desvirtuar a criação original da pessoa. E eu achei aquilo maravilhoso. Eu falei para ela, você funciona muito bem, inclusive, muito bem sem a minha presença. E quando eu vi o trabalho desta moça, tão nova, tão jovem, aqui exposto, eu falei, aprenda com ela. Aprenda com a coragem dela. Né? Aprenda a ser trabalhadeira como ela. É só isso, vai trabalhar e para de ficar sofrendo. Né? Então, assim, eu com os meus alunos e com as minhas alunas, eu sempre percebo o quanto eles me dão, porque eles inventam coisas que eu jamais faria. Eu também me lembro dos artistas, né? Eu também me lembro das aulas, eu também me lembro dos professores e das professoras. Então, assim, foi reviver uma vida. Assim, eu revivi muita coisa desde dezembro. Desde o primeiro quadro que comecei, eu revivi. E no primeiro quadro, que foi o do Pedrinho, Pedro César, o músico, quando eu terminei o quadro dele, tinha tinta na minha maleta de quando eu era menina. Tinha tinta guardada de quando eu tinha 12 anos, que estava guardada e que eu não terminei de usar. Quando eu terminei, eu chorei. Falei, Pedro, muito obrigada. E assim, eu chorei copiosamente por ter conseguido fazer o primeiro. O teu quadro foi o segundo. E na hora que a gente olhar a exposição, a gente vai ver todo um desenvolvimento pictórico, né, que é da própria pintura, que é do meu trabalho de ir percebendo a questão da cor, a questão da tinta, o que eu misturo, o que eu resolvo de um jeito, o que eu resolvo do outro, né? E eu agradeço muito você, como todas as pessoas que participaram e que aceitaram. Eu agradeço mesmo pelo olhar que eu ganhei, e o teu olhar amoroso foi muito bom receber. Foi Então, muito lindo. você colocou uma questão, as duas questões que são muito interessantes. O seu rompimento, você retratar-se mediante o trabalho da Kátia, né, da mocinha. Veja, quando você aprendeu o trabalho de arte, ele envolve o equilíbrio, que é a técnica, que é a proposta acadêmica, e o desequilíbrio provocado pela vontade artística. Você, ao realizar esse trabalho, você conseguiu esse rompimento. E o que é o desafio, através do desequilíbrio, por exemplo, quando você citou o exemplo dos traços da minha roupa, o trabalho, a pensar. E quando você fala dessa questão de fazer a escolha da tinta, pensar, tinha tinta da quando eu era criança, etc. Essa questão de o que fazer é uma coisa muito interessante. Agora, pessoal, vamos levar para o cômico. A quantidade de careta que você fazia era muito engraçado. Agora eu posso ter a liberdade de falar. Piscava o olho, entortava o outro, entortava a boca, virava a cabeça. Olha,
Era muito engraçado. Se pudesse, eu teria filmado as diversas expressões que você utilizava a cada pincelada, leveza de pincelada. Então, foi cômico. Mas nessa comicidade estava o processo criativo. Você estava pensando, e carabolando na cabeça o que você ia utilizar, fazer. Quer dizer, você estava pensando o trabalho na sua frente, que era a minha careta, né? E que saiu também um trabalho muito bonito. Quer dizer, eu só vi a minha, a do Pedrinho e a da Bia, mas eu acredito, como nós três estávamos muito bons, eu acredito que os outros também estão com qualidade suficiente para você continuar o enfrentamento. E esse enfrentamento é muito bonito. Obrigada. Agora, eu quero convidar a Chiara para ela entrar, porque a Chiara, ela... Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Chiara, eu queria muito que você... Damone, a Olá! gente acabou ficando por aqui mesmo, por conta da estrutura aqui. Tô de Tá, máscara, pertinho, mas só para se você quiser falar aí, eu faria as considerações, né, as perguntas sim. relacionadas a essa live, né? E então, assim, ninguém fez nenhuma pergunta, mas todo mundo está muito emocionado no sentido de como é forte a relação de vocês duas, né? Então as palavras são todas de carinho, são de emoção. É, a Roseli Fontaniello que falou para depois você mostrar o primeiro quadro, né? Que a Tita te inspirou a fazer, então eu acho que depois vale aí, que eu acho que você deve estar no ateliê, não sei se é possível mostrar, mas talvez depois a gente fazer um post, alguma coisa assim para mostrar para as pessoas esse quadro que é inspiração. Todo mundo comentou também, várias pessoas comentaram aqui em relação às saudades da Tita no Colégio Ah, Municipal, nos corredores do Colégio Municipal. E também a Gislene Saboia falou, né, que a escola não tem noção da necessidade e urgência de reconhecer as contribuições africanas e indígenas. Então, se vocês quiserem comentar alguma coisa nesse sentido, mas foram só elogios mesmo, falando do amor de vocês, da emoção e como esse trabalho deve estar, né, essa expectativa de ver esse trabalho. Então, basicamente é isso as considerações que foram feitas aqui. E queria agradecer, porque eu gosto muito de te ouvir falando, da Almone ter a oportunidade de estar aqui do lado da Tita também. É, é muito gratificante, porque a Tita tem aí uma inspiração, né? Nos inspira demais. Então, estou bem feliz de poder estar contribuindo aí com esse trabalho também. Então, eu vou voltar aqui para a Tita, mas basicamente as considerações foram essas. Muito amor por vocês duas e deu para perceber o quanto que vocês são amadas, inspiradoras e são referências aqui para a arte da nossa cidade. É isso. obrigada. Então, uma coisa que é importante a gente comentar é que nesse processo, né, quando eu comecei o trabalho, ainda em dezembro, eu não sabia que nós íamos conseguir o apoio de um edital do Estado de Minas Gerais, né? E depois eu tenho um contato regular com a Chiara, até porque nós estávamos fazendo encontros por conta de outras coisas, e por conta aqui do Ziriguidum, e aí eu comentei com ela, né, de um edital, e ela entrou com esse edital, assim, porque ele tinha sido prorrogado, e ela ainda brincou e falou assim, nossa, Dalmone, nós estamos trabalhando com emoção, porque foi na prorrogação, e nós mandamos o edital, e felizmente ele foi aceito, e aí, para minha alegria, a gente pôde fazer isso esse ano, porque ele trouxe recursos para a gente montar esse trabalho, recurso para a gente contratar
a Daniele Vilas Boas, para assessorar a questão aqui toda da divulgação, toda a questão de secretariar, sabe, secretariar a coisa, né? O trabalho da própria Chiara, que não só mandou o projeto e foi aceito, mas como também toda a dinâmica desse projeto, que tem uma expertise que é dela e que eu, para falar a verdade, não tenho nada disso, porque eu não sou formada nisso, não entendo disso e nunca tinha conseguido isso também, né? Então, eu, de fato, vira e mexe, Chiara, como é que faz, né? Então, isso é muito importante, esse apoio, né? A Tânia Cristina Pereira, que trabalha aqui em casa e que cuida dessa casa para eu ficar com a cabeça na pintura. Porque, olha, eu também descobri por que eu não pintava. Porque se você não está em paz, sabe, alienada, de verdade é essa palavra, se você não está isolada, né, você não trabalha. Eu não consigo, né? Eu preciso estar com tudo em paz. Então, esse recurso da lei do Estado pôde também pagar o querido Lucas, que trabalhou aqui, o Lucas Bastos, Lucas Henrique Ferreira Bastos. Ele trabalhou aqui no Ziriguidum e ele se formou em arquitetura. E hoje ele está em São Paulo, ele trabalha numa galeria de arte, e eu gosto muito do trabalho estético dele. Então, ele quem criou essas artes. Então, existe uma equipe. Agora tem uma moça, a Elô, que vai fazer uma dinâmica de visita virtual para que a pessoa que não mora em Poços, por exemplo, ou que não puder vir aqui, tenha minimamente uma ideia de como vai ser essa exposição, de como estará disposto o espaço, com os quadros, os textos. É mais uma coisa para a gente aprender, porque isso é uma situação que não se pensava, eu pelo menos não pensava isso, né? Mas todo o moldureiro, a tela, a tinta eu já tinha, porque eu brinco aqui em casa que aqui falta o açúcar, falta o arroz, falta o pão, mas tinta, papel e tela nunca falta, né? Mas assim, as telas foram todas feitas para o trabalho, emolduradas para o trabalho, e essa exposição foi pensada para o espaço do Ziriguidum. Ela foi montada para isso. Então, assim, eu entrei no Ziriguidum e falei, eu vou fazer uma, duas... Olhei quantas paredes eu tinha e falei, são 9 paredes. Né? São 9 pares de trabalho, imagem e texto. Então, de fato, isso possibilita uma realização num tempo menor, porque eu prometi para mim que eu ia fazer esse trabalho, mesmo que eu não tivesse conseguido, mas é claro que ele ia levar muito mais tempo. Então, isso foi não só um privilégio, mas como foi uma aposta. E eu também me senti alicerçada, sabe? Eu me senti, assim, em condições de responder aquilo que me foi confiado, né? Então, é muita realização, é um sentimento de estar fazendo. E isso é muito bom mesmo. Então, assim, pensando nos comentários, que eu não consegui acompanhar, eu, de fato, percebo que essa questão indígena, essa questão dos povos originários, né? E essa questão da história do negro escravizado que chega, né, que é trazido para cá, né? O quanto que toda essa nossa história, que é muito violenta, né? Ela ultimamente tem sido mencionada. Mas no meu tempo de escola, quando falava, não existia essa palavra povos originários, não existia esse termo. Mas quando falava em índio, que também não se falava a palavra indígena,
eu não me sentia assim. Eu achava que era uma coisa de 500 anos atrás, né? Então, não existe uma educação que promova um sentimento de pertencimento à Terra Brasilis, né? Que antes de se chamar Terra Brasilis, era o continente que era, com as pessoas que aqui viviam, com as coisas que aqui comiam, com as muitas falas que falavam. E a história do negro, que você, Tita, sabe falar muito bem, nem vou me meter a citar qualquer coisa, porque eu acho que não tenho envergadura para falar disso tão bem quanto você pode falar. Isso não vem com o valor que é, não vem com o valor que tem, e não vem com a percepção de fato de tudo que aconteceu e que nós somos isso, né? Então, eu acho que, e aí está um dos motivos por eu ter escolhido, né? Já comentamos isso muito até, mas assim, eu fico me perguntando o quanto que a arte, quando ela está engajada ou não, ela transforma. Porque, por exemplo, quando eu fui fazer a cada pessoa que estava aqui a leitura da cor da pele que eu vi, né? A pessoa não é azul, mas eu vejo uma luz azul na pessoa, eu vejo uma luz verde na pessoa, eu vejo uma luz vermelha na pessoa, eu vejo luzes coloridas nas pessoas, eu vejo traços diferentes, eu vejo proporções distintas. E eu também fiz questão de convidar pessoas que tivessem esse caráter, né, esse caractere, né, essa face, uns distintos dos outros de forma, de cor, de tipo, de idade também. Eu quis muito que isso fizesse parte também do meu aprendizado, da minha pintura, de entender isso e saber se eu seria capaz ou não de conseguir traduzir isso, né? Tita, você podia comentar o que a Jusilene, como é o nome daquela professora? Gislene Saboia. Saboia. A Gislene Saboia é o nome da menina. Ela, aliás, uma menina professora bastante inteligente, interessada, estudiosa, uma proposta de educação para alfabetização muito boa, e fico satisfeita de que ela esteja nos acompanhando. E também as meninas, o pessoal do Colégio Municipal, e foi uma belíssima experiência da minha vida, onde eu pude trabalhar a questão indígena, a questão do negro e a questão da arte. Eu trabalhava, por exemplo, elas conheciam a arte europeia, ou a arte rupestre, ou a arte asiática, através de recortes de livros didáticos velhos, que faziam os álbuns, os painéis, e eram colocados nas paredes da sala. De alguma forma, eu conseguia trabalhar com aquelas meninas e meninos, adolescentes, desenvolver neles um trabalho crítico. Então, do Colégio Municipal eu tenho boas lembranças. Agora, a questão do estudo sobre as comunidades originais e sobre a comunidade negra, a história do negro e das comunidades originais no Brasil, ou comunidades indígenas, hoje hoje entre aspas, porque nós até 2018 deixamos numa qualidade, numa competência bastante grande dos movimentos negros organizados, o Estatuto do Negro, as leis de cotas, uma série de situações inovadoras e mesmo uma proposta de educação crítica na escola brasileira, que está mais ou menos atrofiado nesses últimos 2 anos e meio, mas não está parada. Nós temos intelectuais, acadêmicos, muito bons, muita competência acadêmica, científica, de negros, de ameríndios, e um pensamento crítico desenvolvido e uma leitura que está me deixando surpreendida. Eu que vi nascer, eu que acompanhei até meus 70 anos, ativamente dentro do movimento nacional,
tenho me surpreendido com a qualidade dos escritores negros, dos escritores indígenas, de uma proposta renovada. Nós, inclusive eu, velha, com a juventude, nós não estamos dormindo, nós estamos espertos e ativos. E a juventude está... A Djamila, que é uma das mulheres maiores expressões da filosofia no Brasil hoje, é uma liderança negra. Nós temos diversas lideranças aí trabalhando, ativos, respondendo, reagindo. Então, não estamos parados, não. E a nossa luta continua, não só nos movimentos sociais, mas também dentro da educação. As universidades estão todas ativas. Hoje, aquele que é considerado o maior, foi considerado o maior pensador, filósofo, humanista do século XX, se estivesse vivo, estaria comemorando 100 anos. E o Brasil, a comunidade acadêmica, os professores, estão ativos e celebrando os 100 anos do filósofo e educador Paulo Freire. Então, veja, a questão da autonomia da pedagogia, a autonomia do ensino-aprendizagem continua ativo nas nossas experiências dentro das salas de aula. E a Gislene sabe disso. E eu a parabenizo por isso. Bom, então nós já tivemos aí 1h15 de live que a gente não viu passar. E eu tentei aqui dar uma olhada nos comentários, eu confesso que eu não consegui ver muita coisa, mas eu vi que a Ana Clara, a Aninha, tia, a Ana Maza, mandou um grande beijo para nós duas. Eu vi aqui várias pessoas também, mas eu não consigo... Para a live de amanhã, eu vou colocar o meu computador aqui ao lado, porque aí eu vou conseguir visualizar os comentários. Eu não sei como que eu vou fazer, mas eu preciso ter um recurso para poder depois curtir de uma forma mais pessoal isso, né? Mas eu vou ficar devendo hoje. E agradecer a todas as pessoas que participaram, a você, Kiara, que está aí dando todo o apoio para a Tita. E, Tita, muito, muito obrigada, muito te agradeço por tudo que você, na sua vida, me oportunizou, e mais essa também por vir aqui posar para mim horas e horas e horas, e também por tudo que você me falou. Eu fiquei muito contente, de verdade mesmo, e faço votos para que as pessoas acreditem nelas e façam o amor que elas têm pelo que elas fazem vivo, né? E bem assim, saltitante e crepitante. Eu agradeço a oportunidade e deixo como recomendação que todos se tornem capazes de se descobrirem. Isso. É a mensagem, porque cada um tem que ser capaz de se renovar, de se reconstruir e de tornar-se novo, renovar-se. E assim ele se renovando, está renovando junto ao seu coletivo, e nesse coletivo está o nosso país, cheio de índios, de negros, de drogados, de marginalizados, de homossexuais, de lésbicas, de transgêneros, de tudo que constitui a sociedade humana. Sim. Dos imigrantes que também vieram no século XIX. Eles já estão incluídos nessa questão de sociedade humana, todos eles. É isso, somos todos um povo. Um só. Não era para ser mais simples isso, não? Mas então, até amanhã, e dia 13 de maio essa exposição se abre. Nós marcaremos horário, a Tita virá antes para fazer o quentão, que será servido na ocasião. Por que não uma canjica também? Podemos pensar nisso, já tá? Mas eu vou fazer uma canjica. Ó, gente, não percam, viu? Não percam. Então, nós vamos marcar os horários, porque nós temos que
ter medidas sanitárias, né, Uhum. para podermos apreciar o trabalho com saúde, responsabilidade e respeito. Muito bem. Muito obrigada, Chiara, você que está aí dando todo o apoio. Tita? Gente, muito, 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 muito grata. Muito obrigadíssimo. Obrigado mesmo. Obrigada. Até. Agora eu tenho que lembrar que jeito que desliga. Ai, meu Deus do céu. Eu vou lembrar, não lembro como que é, mas eu vou lembrar. Espera só um minutinho. Oh, meu Deus. O que Provavelmente não tinha sou que só eu. fazer, hein, Chiara?